Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Câmara Entrevista. E quem compartilhará suas histórias conosco hoje é uma intérprete de Libras, da língua brasileira de sinais. E além de uma profissão honrosa, para nossa convidada de hoje, a Libras é um ato de amor. E você que nos assiste vai descobrir hoje o porquê. Aline Cardoso, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Aline, começa contando um pouquinho da tua bela história, o porquê que tu escolheste trabalhar com a Libras. Bom, a minha história é uma história bem longa, mas assim, começou quando eu descobri que meu filho nasceu surdo, em 1994. Na realidade, eu descobri em 1995, quando ele fez 1 aninho. Antes a gente já desconfiava por barulhos em que ele não escutava, mas o pediatra dizia que ele era muito ativo, que era normal isso da idade. E eu, como nunca tinha tido experiência na área da surdez, achava que até era normal. Mas com 1 ano eu quis fazer um exame do Bera, que na época era só feito em Porto Alegre. Daí ele deu a autorização, a gente foi fazer. Daí foi a comprovação que o Andrei, na realidade é meu filho, né, que era surdo e surdez profunda. Foi um susto para mim e para meu marido, que a gente não sabia nada sobre a surdez. Tivemos que ir atrás, no começo era do aparelho, porque a gente não sabia nada. Todos diziam que tu tinha que comprar um aparelho, eu achava que ele ia botar o aparelho e sair ouvindo. Fomos ver numa fono, a gente viu que era um comércio de aparelho, infelizmente, né? E a gente resolveu visitar o Ellen Keller. Junto com ele, na época ele já tinha quase 2 aninhos. E lá eu nunca vou me esquecer que a diretora me disse para mim, um cego usando óculos ele enxerga? E essa foi a minha resposta, que eu vi que não precisava de aparelho, que o mundo do Andrei seria no Ellen Keller. Desde então, a gente começou a fazer aulas de sinais, né? Não foi fácil. Todo mundo me pergunta se é fácil aprender sinais. Não é. Mas é uma coisa assim que eu e meu marido era uma obrigação a gente ter que aprender. E se Deus deu um filho assim para nós, eu não sei o porquê, não tive rubéola, não tive doença nenhuma na minha família, não tem ninguém na minha família que é surdo. Passei uma gravidez bem. Assim, claro, eu tive ameaça de aborto, mas nada a ver com que acarretasse a surdez. E a gente foi aprendendo a Libras, né, com o instrutor lá, Tibiriçá, que o sinal dele é esse. Que eu devo muito para ele até hoje, assim, nossa, ensinou para nós um monte. Assim, ficamos 6 anos fazendo aula de sinais com ele. Começamos a fazer até um caderninho explicando, a gente fazia umas provinhas entre eu e meu marido para a gente não esquecer os sinais. E o Andrei foi uma coisa bem natural dele. Foi aprendendo, assim, bem natural. Foi ali que começou mesmo a nossa trajetória em Libras. E em 2006 eu fui convidada para trabalhar na FSG com uma professora, a Miriam. E a Miriam, o sinal é assim, que me convidou para trabalhar lá. Daí eu fiquei assim, porque eu traduzia para o meu filho, enfim, eu não sabia, nunca tinha sido intérprete, né? Ela disse, não, vai que tu consegue. Comecei lá o primeiro semestre com o Silvio. Na época não foi fácil para mim e para ele, porque ele saiu do Ellen Keller. O Ellen Keller é só Libras e ir para uma faculdade que lá seria incluso, né? E eu, a primeira intérprete de administração, era tudo novidade para mim, para ele também, mas foi assim um aprendizado muito grande para mim, foi lá na FSG. Eu comecei a aprender além das barreiras só da minha casa, enfim, conversar com o Andrei, conversar com os colegas, com os professores, é outra língua lá na faculdade, né? Tu usava outra. Foi assim muito bom para mim. Em 2006 eu comecei a fazer o curso de Libras, o curso de intérprete de Libras na UFS. 1 ano e meio, quase 2 anos foi o curso de intérprete, que daí eu me profissionalizei em intérprete de Libras mesmo. E essa aí é a minha trajetória, assim que eu comecei ali, foi em 2006 mesmo como intérprete oficial mesmo. Aline, e qual é a função de um intérprete de Libras? O papel, qual a diferença que ele faz na vida das pessoas que têm essa deficiência? Olha, eu acredito assim, porque na verdade eu tenho 2 filhos surdos, né? O Andrei, que tem 20 anos, e a Tainá, de 13. Não sei o porquê, acho que é um fator genético entre eu e meu marido, né? Mas é uma coisa assim que hoje, graças a Deus, tem a lei para faculdades, as empresas. Está mais assim aberto para tudo nos surdos hoje em dia, mas eu vejo como o meu papel de intérprete, muitas vezes não é só tu interpretar o que a pessoa está falando, enfim,
E sempre a gente aprende isso, tu interpreta tal e qual a pessoa está falando e acabou por ali. Eu acho que é algo mais, tu se envolve, como em qualquer outra profissão, tu se envolve. Tu tem emoções, tu participa de encontros no psicólogo, no terapia, tu se envolve em tudo isso, então não tem como tu separar o lado humano, o lado intérprete. Então, assim, para mim é uma bênção de Deus isso, assim, minha profissão graças aos meus filhos, que no começo fui fazer isso para ajudar eles, porque o Andrei, no começo eu pensava até traduzir para a faculdade, hoje ele está na faculdade, porque na época não tinha, né? Era só 8ª série aqui em Caxias e acabava, não tinha nem 2º grau. Quem tivesse dinheiro ia para estudar no Concórdia, em Porto Alegre, e quem não tivesse terminar na 8ª aqui. E graças a Deus, com muita luta, foi conseguido, né, o ensino médio aqui. E agora a faculdade todas têm e eles não pagam nada para intérprete. A intérprete é funcionária da faculdade, isso pela lei, né? Então eu acredito assim que o papel é fundamental hoje em tudo, porque eu vejo lá em casa tudo tem, eles querem saber. O português é muito difícil para eles e vejo que meus filhos estão assim, claro, porque eu sou intérprete, meu marido sabe sinais, eu vejo que eles estão muito bem na aula, na faculdade, por causa disso, do apoio também da família, que tu vai traduzindo as palavras. Quando o Andrei era pequeno, ele parava os filmes e me perguntava o que era a palavra e eu traduzia. Incentivava muito ele na leitura. Na época ele adorava, até hoje, gosta do Inter, né? Então eu comprava a revista Placar para ele ler e fazia ele ler um texto. E primeiro eu fazia ele ler, depois eu interpretava em Libras para ver o que ele entendia. No começo ele dizia, mãe chata, que não queria o português, porque o português para ele é segunda língua e é uma dificuldade. Mas foi assim que hoje, até hoje, ele me agradece, porque ele escreve super bem, tanto ele quanto a Tainá. Claro, tem as dificuldades deles, né? Eles não usam muito preposição, os verbos é numa conjunção só, mas eles fazem muito bem, assim, eles se puxam bastante para escrever, porque eles sabem que o mundo não é só do surdo, né? Do ouvinte. Então, assim, o papel do intérprete, e eu como mãe mais ainda, eu acho que é fundamental também nisso. Aline, de uma certa forma, tu aprendestes para ensinar os teus filhos, para acompanhar mais a trajetória deles como mãe. Como é que foi a tua adaptação com a língua brasileira de sinais? Assim, eu aprendi junto com o Andrei. Nós aprendemos junto. Ele aprendia um sinal, no outro dia ele me perguntava que sinal é esse, e eu não sabia. Corria com o Tibi, na época, com o Tibiriçá lá no colégio, e perguntava o que era. Cada dia ele aprendia 4, 5 sinal e eu aprendia 1. Era uma coisa tão, assim, normal para ele e nós aprendemos juntos isso, sabe? Tanto que eu digo até hoje que o Andrei e a Tainá são meus professores, né? Porque é muita coisa que eles, assim, que é uma língua viva que vai andando, que o sinal que eu conhecia antes já não é, eles me avisam que o sinal mudou, muitos sinais mudam. Então, assim, é uma coisa bem, que todo dia tu aprende uma coisa nova com eles, né? Então, para mim, assim, é muito gratificante ter, assim, eles que me ensinam tudo. Na realidade, tudo quando tu vai interpretar em algum lugar, assim, os próprios surdos, tu não sabe, eles são muito, assim, receptivos com isso, eles te ensinam também. Porque muitas vezes mudou o sinal, que para eles não é aquele, né? E assim vai indo. E quais foram as maiores dificuldades que tu e os teus filhos enfrentaram ao longo dessa trajetória? Ai, muitas. Principalmente quando eu tive o Andrei, tinha ainda bastante preconceito na época. Me fazia um monte de perguntas, até quando eu estava grávida da Tainá. Por que não tinha feito aquele exame de barulhos, enfim, para ver se ela era surda já na barriga, e eu não quis fazer na época. Mas assim, porque daí eu poderia ter abortado, me falava um monte de perguntas, eu chegava em casa, chorava, era muito difícil. Na época, assim, hoje eu vejo, as pessoas me dizem, ou senão quando nós estamos nós 4, me dizem, coitada, família, os 4 surdos. Até hoje me dizem isso quando vê eu, meu marido, meus 2 filhos ali, que a gente só se comunica por sinais com eles. Então, assim, hoje eu levo na brincadeira isso, sabe? Até a gente, na praia principalmente, tu fala assim, lá vem a família, os 4 surdos, coitados, sabe? Então, pra mim, eu não acho que é coitado nada, mas só que, assim, até hoje eu me divirto até com isso aí, mas no começo, quando tu tá aprendendo sobre surdez, coisa, tu não acha, né, muito legal essas coisas que tu ouve das pessoas, as pessoas te falam bastante coisa, porque tu não abortou, sabe? É muita coisa que tu ouve que magoa as pessoas, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente se obrigou a aprender, a se adaptar, porque meu filho era surdo e eu tinha a obrigação de, como mãe e como pai, a gente aprender sinais, né? Mas acho que é isso. Vamos falar de histórias engraçadas agora, Aline.
Já pagaste algum mico como intérprete em alguma transmissão? Olha, de transmissão até não, mas assim, muitas coisas que falo, como eu te disse, assim, uma vez nós tinha ganhado umas plantinhas da prefeitura até, né? E nós estava vindo para casa, eu, uma amiga minha, junto com a filha surda e com o Andrei, na época pequenininho. E daí eles perguntaram, uma mulher parou porque sempre era a mesma pergunta. Ai, coitados, que bonitos, eles são surdos, que pena, sempre era essa pergunta. Daí aquele dia mudou um pouco, daí ele perguntou, essas duas mudas aí, o que que é? E nós já brava, porque nós achava que ela estava falando mudo, era das crianças muda, em vez era da planta, sabe? Mas de tanto que tu ouvia aquilo, foi uma coisa até engraçada depois. Nós até meio que para responder, daí depois nós se tocamos que não era a muda da planta. E ela perguntou que muda que era aquela e nós achava que era das crianças, porque era muita pergunta assim, nossa, eles são bonitos, que pena, são surdos. Então, assim, eu não sei na cabeça de muitas pessoas o que significa. Surdo, tu não pode ser bonito, tu não pode ser inteligente, sabe? Muitas pessoas ainda eu vejo que tem esse preconceito. Mas hoje está muito evoluído, tu vê muito menos do que quando eu descobri da surdez do Andrei, né? É bem melhor hoje do que uma vez, né? E antigamente também para os surdos mais antigos, pior ainda. Que eles eram proibidos fazer libras, a libras não era oficializada, muitos eram amarrados às mãos, né? E eram obrigados a falar junto com a fono, né? Então, assim, histórias que o Andrei não chegou a passar, né? Então, está evoluindo cada vez mais, graças a Deus, né? Teve um episódio uma vez de uma menina surda na faculdade que o professor perguntou qual era o livro que mais marcou na vida dela, ou um filme, enfim. E daí eu tinha 3 surdos que eu estava traduzindo numa sala que tinha 40 pessoas. Daí todo mundo começou a roda do outro lado e eles terminaram no final entre eles. E daí um disse, o filme fulano, o filme Matrix, o filme... Cada um dizia o nome de um filme ou de um livro. E a menina essa me fala um conto de um filme pornô. E eu fiquei tão envergonhada aquele dia que eu não consegui traduzir isso, sabe? Ao mesmo tempo eu fiquei envergonhada, depois eu ria da situação. E ela falava um pouco, então não tinha como eu não traduzir. Assim, uma coisa, ela falou aquilo assim numa coisa tão espontânea que a turma toda começou a rir e eu fiquei calada, sabe? Daí eu fiquei pensando que eu deveria ter traduzido, mas aquilo era uma coisa assim, tão constrangedor para mim, numa faculdade, de falar sobre isso, que o assunto não era isso, sabe? Daí hoje eu me lembro, eu dou risada disso, né? Mas na época foi... E quais foram os momentos mais marcantes que tu passaste ao longo da tua vida? Com certeza, quando eu descobri a surdez do Andrei, que eu descobri que tinha o Ellen Keller, né? Que ali, quando ele entrou lá, eu já vi que lá ele viu ele mesmo, que era o mundo dele. E eu nunca me esqueço que ele tinha 2 aninhos e a professora me disse, tu fica ali no corredor esperando ele, porque ele não vai ficar na sala sozinho, ele vai ter medo. E ele se sentiu tão bem lá que ele fechou a porta e me deu tchau. Tipo assim, vai embora que é meu mundo, sabe? E depois, a primeira vez que ele falou, sinalizou mamãe. Ele fazia o pai, quem era o pai, ele fazia o sinal de pai. E quando ele sinalizou a mamãe, fazia um mês que eu estava levando ele. E para mim foi a mesma coisa de uma criança ouvinte estar falando. Daí ele sinalizou a mamãe, para mim foi o melhor presente. Então, assim, quem diz que a gente só se emociona com palavras, né? Para mim, a primeira vez que ele fez o sinal de mãe foi mais marcante, assim, para mim. Depois, quando ele foi escolhido para ir jogar na Seleção Brasileira de Surdos pela Venezuela, a gente ficou 18 dias sem ver ele tinha 15 para 16 anos, então foi a primeira experiência longe, né? Mas a gente não podia cortar isso porque era um sonho dele também, né? E a Tainá agora também, ele também passou na faculdade, para mim, umas coisas marcantes assim, que ele achava que ele não ia conseguir, passou, tá indo super bem, faz 2 anos que está trabalhando numa empresa muito boa. A Tainá, o sonho dela era fazer balé, começou a fazer balé, faz 8 meses, está se saindo muito bem junto com os ouvintes, tanto que eu acho que aquele dia no domingo que ela se apresentou, quem não sabia que ela era surda, porque ela acompanhou normalmente, assim, então eu vejo cada dia mais eles progredindo e para mim isso é uma recompensa, cada vez mais marca na minha vida. E qual é a qualificação necessária para trabalhar na área de Libras? Olha, no começo era só o curso de intérprete, agora tem o ProLibras, que a lei diz que até 2015 tem que ter essa prova do ProLibras. Tem o Letras Libras, que começou, eu não me recordo quanto tempo faz, que também é uma faculdade que é Letras e Libras, que essa formação é a melhor, né, de todas elas, porque o curso que eu fiz é só de extensão. Até eu gostaria muito de fazer
letras libras, mas aqui tem só em Santa Rosa, né? Então agora tem que ver onde que vai sair, se tiver numa cidade por perto eu gostaria muito de fazer, que é uma faculdade daí. Mas assim, tu tem que ter um curso, pelo menos de 400 horas do curso para conseguir trabalhar em vários lugares, né? De intérprete mesmo, mas assim, está cada vez afunilando mais, de ter outros cursos, outras faculdades como agora tem, né? E quais são as tuas dicas para esses futuros profissionais? Eu diria assim, ó, que para uma intérprete tem que gostar muito desse mundo, ter contato com eles, porque se tu vê eles só de vez em quando tu esquece muitos sinais. Eu na realidade não tenho muito como esquecer, né? Porque minha vida é em função das mãozinhas, né? Em casa, ou onde eu trabalho, enfim. Mas assim, eu diria assim, que a intérprete está começando, vá visitar a Sociedade dos Surdos, que é ali do lado do Emílio Meyer, que eles fazem bastante... se reúnem assim, né, nos sábados e tal, frequentar bastante lugares que tem o surdo para eles terem contato. Eu acho que é só assim que a sociedade vai aceitar eles também, porque quando tu entra eles ficam todos desconfiados, né? Não sabe o que é intérprete, como é que ela é, se pode confiar, então eu acho assim para tu adquirir a confiança deles também, né? Então assim, ter bastante contato com os surdos, porque não adianta só tu fazer o curso e não praticar. Eu contato com os surdos também e cada vez aprendendo mais, tentar se aprender mais. Assim, vai mudando, né, os sinais, tentar aprender, que eles entendam. Assim, se eles não entendem, muitos surdos não têm muito a base da Libras, tu tem que fazer de um jeito para que eles entendam, que é diferente de tu interpretar numa faculdade, interpretar numa empresa que são chão de fábrica, é diferente, tu sabe que não é a mesma coisa. Então, eu acho que tu tem que se fazer entender. Então, a dica que eu diria, assim, é as pessoas ser bem humildes para querer aprender com eles também, né? Não só ensinar, mas isso também aí, aprender. Isso aí. Aline, muito obrigada por compartilhares a tua bela história conosco. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigada hoje pelo convite, muito obrigada. E o nosso programa de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todas as semanas. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos na próxima. Feliz 2015 para você que nos assiste. Um ano novo cheio de paz, saúde, muito amor, muita luz. E até lá. Tchau, tchau.